Quero saudar-vos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É mais um motivo de uma grande alegria de estarmos agora neste momento para junto compartilhar com esta poderosa palavra de Deus. E desde já, e mesmo você no seu lar, onde você se encontra, convido você para nos fazermos presente a orar, a iniciar este trabalho. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e tão grande Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Pai Santo justo, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Deus, por esta grande e tão rica oportunidade, a qual, ó Deus, tu nos concede de estarmos aqui este momento, para junto fazermos, ó Pai, uso da tua poderosa palavra, a qual, ó Pai Santo querido, nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra nos mostra, nos esclarece, Pai, que os anjos tiveram o desejo tão ardente, Pai, de fazer, ó Pai, esta missão, mas tu nos ordenou, tu nos deu esta incumbência, Pai, para que assim, ó Pai Santo, nós podemos estar, meu Pai querido, prontamente, Pai, para fazer uso desta poderosa palavra. Por isso, Pai Santo, Pai Justo, eu te peço, ó Pai, que esta palavra, Deus, vai de encontro àquela vida que está necessitando, que necessita, Pai Santo, desta palavra, Pai, que possa tocar sobre a sua vida, Senhor, para que ele possa entender, Senhor, verdadeiramente, Senhor, que existe, meu Pai Santo, um Deus que é incansável, que supre a necessidade do seu povo. Por isso, Pai Santo, Pai Justo, preside conosco, Pai, pois é em nome do teu Filho amado Jesus é que nós te pedimos todas essas bênçãos, e que por fé que nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez saudar os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um motivo de muita alegria e nós estamos mais uma vez com esta grande oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. E o texto que nós temos aqui, o Senhor nos colocou para nos trazermos aqui este momento, está em Lucas capítulo de número 24, e o versículo de número 13 em diante, onde vai falar a respeito, o título fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. É bem verdade que é um texto bem conhecido, mas através desse texto, de acordo com a expressão do Espírito de Deus, da palavra que Deus vai falar, você do outro lado vai sentir o que Deus tem a falar a seu coração, a necessidade do que você necessita desta palavra, né? Talvez você já tenha dado uma olhada, tenha visto nesse texto, quando fala a respeito desses dois discípulos do caminho de Emaús, você pode já ter em mente, mas eu quero te dizer que de acordo com a nossa meditação, e de acordo com a meditação que você vai ter desta palavra, você vai ver que Deus vai falar claramente com você. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém a 70 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo ele, falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com ele, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele disse: que palavras são essas, que caminhando que trocai entre vós? Por que estáis triste? Louvado seja Deus por isso. Como eu disse para os meus amados e queridos amigos e irmãos,
é um texto bem conhecido, mas um texto aonde a expressão nos mostra que Jesus Cristo, no seu ministério terreno, sempre procurou advertir as pessoas para que eles procurassem entender o que era Jesus Cristo, quem é Jesus em suas vidas. Então Jesus sempre fez, na verdade, o seu ministério mostrando, esclarecendo de que reino era Jesus e para que Jesus queria o seu povo do seu lado. Uma certa ocasião, Jesus estava com os seus discípulos e formando eles não estavam entendendo o que Jesus queria para que eles quisessem a servir a Jesus. E Jesus fazendo aquela reunião com eles, e eles não tinham entendido ainda. E Jesus disse para ele: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos não teria dito. Jesus estava dando as últimas instruções para ele, informando para ele o que poderia vir para eles, e de que reino seria o reino de Jesus. Jesus estava mostrando para eles que o servir a Jesus não era o servir como eles viviam antigamente, mas era o servir a Jesus, era que deixasse todos os seus costumes, mas que servisse a Jesus, reconhecesse que o reino de Jesus não era o reino terreno, mas era o reino celestiais, que eles precisassem entender que reino era aquele de Jesus. Mas eles continuaram a perguntar a Jesus, e dizia que compreendia o ministério de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que mais à frente, antes deles se ter encontro com Jesus, a Bíblia diz que mais à frente, capítulo 14, versículo de número 6, Jesus voltando para eles novamente, Jesus faz uma pergunta para eles novamente. Ele sabia, irmão, Jesus tinha feito uma reunião com ele, os últimos discípulos com Jesus, tiveram com Jesus, sabia de que o reino era o reino de Jesus, e ali Jesus começou a conversar com ele. Jesus pergunta para ele uma coisa: vós sabeis para onde vou? Eles disseram para Jesus: tu irás ao céu. Jesus não se conformou com aquelas palavras que lhe disseram que Jesus iria ao céu, porque qualquer pessoa pode dizer que Jesus subiu ao céu. Se você perguntar para pessoa descrente, para pessoas que nunca compreendeu o evangelho de Jesus, mas ele vai entender que Jesus foi ao céu. Mas Jesus volta novamente e pergunta para ele: vocês sabem o caminho que eu vou? Vocês conheceis o caminho? Eles começaram a rasurar sobre os seus corações e não compreendia mais que caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus começou novamente a testificar para ele e mostrar para eles que o reino de Jesus não era o terreno, mas o reino de Jesus era o reino celestiais. E agora Jesus chegando para esses dois discípulos, mostrando para eles, e quando chega para eles, pergunta uma coisa: que palavras são essas que trocai entre vós? Por que estáis tristes? Eles estavam tristes, saía de Jerusalém, se dirigia-se para uma aldeia, e o caminho estava registrado como Emaús. Ele sabia muito bem que ao terceiro dia Jesus tinha registrado que ele ressuscitaria dentro dos mortos.
mas eles estavam desacreditados. Eles não tinham mais uma esperança daquilo que Jesus tinha testificado para eles, acerca da esperança do que Jesus tinha testificado no seu ministério terreno. Queridos e amados irmãos, nós aceitamos a Jesus Cristo com a finalidade de nós sermos crentes, para nós sermos salvos, para nós irmos ao céu de glória com Jesus. E não é momento para que nós chegamos ao ponto de vermos a dificuldade, e em meio à dificuldade nós recuamos da nossa fé. E nós estamos, na verdade, vivendo aos últimos dias, aonde nós temos presenciados muitas pessoas que estão, na verdade, negando a sua fé, em meio à circunstância desta vida, que muitas das vezes tem trocado palavra em vez de trocar a palavra que corresponde à vontade de Deus, trocando as palavras que não eram palavras que vêm glorificar o nome de Jesus. Mas eles já estavam saindo. Jesus tinha falado para ele umas palavras bem interessantes em Lucas capítulo 24, no versículo de número 7. Jesus já tinha falado para ele, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, que seja crucificado, mas ao terceiro dia eu serei glorificado. Jesus estava mostrando para ele, não seria ainda o terceiro dia, não tinha completado ainda, para que eles pudessem esperar a resposta das promessas de Jesus, mas eles estavam se dirigindo, indo para aquela aldeia, saindo de Jerusalém, trocando palavra entre si, dizendo que esperava o Messias, aquele que poderia reinar, homem com muitas palavras, filho de Deus, que poderia governar, que poderia resolver aquilo que eles imaginavam que poderia corresponder às suas causas, mas não tem sido resolvido. Querido, quantas pessoas se encontram diante de uma situação, que seja ela uma enfermidade, que seja ela um opressor, que seja ela caso que meio à vida não suporta a situação, mas às vezes até diz que apresentou para Deus, mas não suporta mais, porque a situação às vezes está constantemente e não tem dado uma treva diante da situação. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o meu tempo, o seu tempo, não é o tempo de Deus. O tempo do nosso Deus é diferente. O tempo de Deus, só Ele tem o tempo certo e a hora certa de agir. A Bíblia diz que quando Jesus chegou para eles, não disse outras coisas, disse só isso. Que palavras são essas que trocai entre vós? Por que estáis tristes? Jesus não deu espírito de tristeza para o homem, mas Ele deu espírito de coragem, espírito de sorriso, espírito do homem viver alegre. Você quer ver quando o homem sente uma alegria? É quando o homem está diante de uma tribulação, mas quando ele para, dobra seu joelho, vai buscar a presença de Deus. Como essa semana mesmo nós presenciamos, esses 2 dias, vendo uma mensagem falando acerca da oração, querido. O conhecer a Deus é através da palavra, mas a oração, o segredo é através da dedicação a Deus. Conhecer é oração, e você conhece e vê o resultado, é através de você conhecer a Deus, e você vê as suas coisas sendo resolvidas. Muitas das vezes nós temos deparado com determinadas situações da nossa vida,
que nós estamos olhando para a situação e começamos a olhar para a situação e vemos a situação crescer, vemos o problema agitar sobre a nossa vida, e às vezes começamos a olhar para o problema e o problema cresce, e às vezes nós crescemos junto com o problema, e às vezes Jesus está bem próximo de nós e pergunta uma coisa para nós: que palavras são essas que trocai entre vós? Porque estou triste. Que tristeza é essa? Querido, todos os dias das nossas vidas há uma visita importante para nós, que é a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele, respondendo, um deles, cujo nome era Clope, disse: eis que pelos regitos de Jerusalém, não sabeis que coisas que nela se tem sucedido? És tu, o nécio, que não conheceis o que tem sucedido sobre Jerusalém? Ou seja, nem ele mesmo tinha observado que estava falando com ele, que era o próprio Cristo, sobre a sua vida. Querido, a presença do Espírito de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós só vamos presenciar se na verdade o mesmo Espírito tiver com o Espírito de Deus, se na verdade o meu Espírito tiver com o Espírito de Deus. Aqueles discípulos, eles esqueceram que Jesus falou para ele: eu serei entregue nas mãos dos homens pecadores, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei dentro dos mortos. Nem com isso eles não guardaram as palavras do mestre. É preciso que às vezes nós paramos um pouco para nos entender que Jesus fala conosco a cada momento. Muitas das vezes, meu prezado e querido amigo, você que depara diante de uma situação, que às vezes você já tomou uma decisão que você tomou, e muitas das vezes você não tem suportado as lutas, e você tem olhado para a dificuldade e diz que é tão bom servir a Deus, mas a circunstância ela é grande, e você olha e diz que não dá para me levar à frente. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Há uma palavra amiga para você também. No Salmo 116, versículo 7, diz uma coisa que você tem dentro de você, que você precisa parar para entender, que é uma palavra que diz o seguinte: volta minha alma cansada a teu repouso, que eu vos te aliviarei. Há uma alma dentro de você, em que esta alma necessita de um repouso da presença de Jesus. E às vezes o homem não entende, por o homem ter um coração tão duro, o homem não para entender que ele tem uma alma e um espírito que necessita da presença de Jesus. Você que parou para entender um pouco o que esta palavra fala, esses dois discípulos conheceram muito bem quem era a Jesus Cristo. E você talvez andou 1 ano, 2 anos, e teve andando na casa de Deus, talvez compartilhou com algo tão importante dentro da casa de Deus, mas por conta da circunstância da vida, você não suportou. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Há uma palavra amiga que diz: volta minha alma cansada a teu repouso. Talvez você anda trocando palavra,
você anda desdenhando até mesmo daquilo que diz respeita, que é a vontade de Deus sobre a tua vida. Se algo tem tardado de Deus para fazer algo sobre a tua vida, é porque precisa tu dar ouvido para o que diz respeito de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a tua vida. Aí quando eles pararam para entender, a Bíblia diz que eles prosseguiram, foram até a aldeia. Quando ele chegou naquela aldeia, quando Jesus parou e foi partir o pão, e naquela partida do pão, eles olhou para um e para outro e diziam uma coisa: não ardia sobre o teu coração quando ele abria as escrituras sagradas e falava a respeito? Ele não disse outra coisa, mas disse uma palavra, que esta palavra nos comove bastante. Ele disse: fica conosco, Senhor, já se faz tarde. É preciso que eu e você diga uma coisa: Senhor, fica conosco. Há quantos dias, há quantas horas eu me ocupei com tantas coisas maléficas, coisas, Senhor, pensamento, momento que era para me tirar da tua presença. Eu não só falei, Senhor, mas com palavras, Senhor, mas também, Senhor, momento me ocupei diante de um aparelho, momento de eu fazer uso de uma meditação para com tua palavra. Eu alimentei minha carne, mas, Senhor, fica comigo, não te ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sei, Senhor, sem a tua presença eu vou ser destruído. Querido, aqueles 2 discípulos, antes de Jesus partir o pão com eles, ele estava arruinado, ele estava sem paz, eles não tinham descanso, eles tinham esquecido tudo daquilo que Jesus tinha falado para eles. Já tinha se cumprido os 3 dias que Jesus tinha ressuscitado dentro dos mortos. Jesus já tinha aparecido para aqueles que estavam lá, mas ele tinha se ausentado. Jesus disse num texto, quando Jesus foi falar para a igreja primitiva, ele disse uma coisa: não se ausentai de Jerusalém, até que do alto sejam todos revestidos do poder de Deus. Hoje é nós não se ausentar da presença do Espírito de Deus. Naquela época eles não se apresentar, não correr para outro lugar, mas estar colado com Jesus, porque era ministério terreno de Jesus. Hoje nós estamos vivendo espiritual, temos que estar a todo momento espiritualmente na presença de Jesus, fazer como aquela mulher samaritana disse: eu vejo que tu és profeta. Os meus pais dizem que é lá nos montes, e os vossos pais dizem que é em Jerusalém. Jesus olhou para ela e disse: é o dono da verdade. Ele diz: a chegada a hora, e a hora é essa. Vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que nós sabemos. Os verdadeiros adoradores do Pai adoram o Pai em espírito e em verdade. Estava faltando aqueles 2 discípulos estar em espírito e em verdade com Jesus. Ei, querido, você precisa, eu preciso estarmos andando em comunhão, em espírito e em verdade com Jesus. Você quer ver nossa família que está ausente?
precisa se chegar mais para Jesus é nós se chegarmos a dar os primeiros passos, por mais que seja difícil, mas nós damos os primeiros passos, fazer como a eles. Finalzinho da história, fica conosco, Senhor, já se faz tarde, as noites tem lobo, não saia, Senhor, fica conosco. Queria o aconchego de Jesus. Precisamos desse aconchego, queridos. Precisamos que eles fiquem conosco mais, para que assim nós tomamos mais proveito e o nosso ego espiritual possa crescer constantemente na presença do nosso Mestre. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você, para que assim, querido, nós sabemos entender de uma coisa, que nós somos fruto do Espírito de Deus. Pode ter certeza de uma coisa. Por que, irmão Édio? Porque Gênesis capítulo 2, versículo 7, para você, meu querido, que às vezes você acha que você é um inútil, você é um emprestado, você não está servindo para nada. Serve sim, você é uma alma que necessita, e ela requer sim que a volta para Jesus. Gênesis 2:7 diz que do pó da terra Deus moldou-se nas suas mãos aquele barro, moldou-se, fez um boneco de barro, soprou-se sobre as suas narinas, e após soprar, a Bíblia diz que houve fôlego de vida. Depois que houve fôlego de vida, houve uma alma vivente. Se há uma alma vivente, é porque existe um Criador, e porque existe esse Criador, é o nosso Deus. Se tu tem respiração, meu filho, é porque Deus está te dando, e se Ele está nos dando, é porque Ele ama. Este amor ágape de Deus é muito grande, e Ele te ama. Tome a tua decisão mais rápido possível, para que assim tu possa ter um direito, e um grande direito de uma grande vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esta grande e rica oportunidade, e queremos orar encerrando. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e tão grande Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão grande, tão importante que tu nos concede, de aqui estamos, ó Pai, com esta grande e rica oportunidade para fazer uso desta palavra tão poderosa, Senhor. Senhor, eu quero te pedir em favor, Senhor, daqueles que estão do outro lado, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, aqueles que tomaram, meu Pai Santo, ó Deus, com essa palavra como alimento, alimenta eles, Senhor. Aqueles que tomaram como a reconciliação, reconcilia eles, Senhor. Deus, aqueles que te aceitaram, aceita, Pai Santo, Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aqueles que necessitam de uma cura, cura, Jesus, para louvor e para a glória do teu santo nome. Então, Pai Santo, Pai Justo, é o que nós te pedimos, ó Pai, todas essas bênçãos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, este campo de uma maneira especial, o teu servo, o pastor Abimael, ó Deus, abençoa sua esposa, a irmã Luci, missionária, e sua família de modo geral, que eles possam a cada momento, ó Pai, estar ombreado, meu Pai Santo, tanto espiritualmente como na saúde, Senhor, a sua família de uma maneira especial. Este campo, Senhor, que cresça o progresso físico, o progresso espiritual ricamente, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, quando os dizem amém.